Bem-vindos ao Portal de Teorias. Hoje, vamos desvendar um dos maiores segredos da história da humanidade: as pirâmides do Egito. E não só as do Egito, mas todas as pirâmides do mundo não foram construídas somente por mãos humanas. Elas foram erguidas por alienígenas, seres de inteligência superior que vieram das estrelas. Por séculos, tentaram nos convencer de que escravos com cordas, rolos de madeira e um punhado de força bruta conseguiram levantar essas estruturas colossais. Mas essa é uma narrativa frágil, uma mentira mal costurada para esconder a realidade. As evidências que vou trazer hoje provam, sem sombra de dúvida, que a mão por trás das pirâmides não era terrestre, era cósmica. Prepare-se para abrir sua mente e mergulhar comigo nessa revelação que vai mudar tudo o que você acha que sabe sobre o passado da humanidade. E fique aqui até o final, porque você vai descobrir como tudo que nos ensinaram foi manipulado para encobrir a presença extraterrestre entre nós. Logo após a vinheta. Portal de Teorias. O mistério da construção. Vamos começar com o básico, mas já com um impacto que vai te deixar de queixo caído. A grande pirâmide de Quéops, em Gizé, é feita de mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando entre 2 e impressionantes 80 toneladas. Estamos falando de pedras tão grandes que você não conseguiria movê-las nem com um guindaste moderno, sem esforço. E o mais impressionante, esses blocos foram cortados, transportados e empilhados com uma precisão que desafia qualquer explicação lógica para a época. A pirâmide está alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, com um erro de apenas 0,05 graus. Isso é uma exatidão que até hoje intriga cientistas e engenheiros. Agora me diga, como uma civilização antiga, que supostamente só tinha cordas, trenós de madeira e trabalho braçal, conseguiu realizar uma façanha dessas? A resposta é clara: eles não conseguiram. Quem conseguiu foram os alienígenas. Alguns céticos dizem que os egípcios usaram rampas e técnicas simples. Mas vamos ser honestos. Engenheiros modernos já tentaram recriar isso, usando as mesmas ferramentas rudimentares que os livros de história dizem que os egípcios tinham. E o que aconteceu? Um fracasso total. As pedras não se moviam com a velocidade necessária para construir a pirâmide em apenas 20 anos, como os registros indicam. E mesmo que conseguissem movê-las, como explicam o corte perfeito das pedras, algumas com ângulos retos que nem uma máquina de precisão atual consegue replicar tão bem. Esses argumentos contrários são frágeis, tentativas desesperadas de manter a narrativa oficial viva. A verdade é que uma tecnologia superior, provavelmente extraterrestre, foi usada aqui. Ferramentas de corte a laser, levitação magnética ou até mesmo teletransporte. Evidências arqueológicas e astronômicas. Agora é que a coisa fica realmente fascinante. Vamos olhar para as evidências que estão bem na nossa frente, mas que foram ignoradas ou mal interpretadas por quem quer esconder a verdade. As 3 pirâmides de Gizé, Quéops, Quefren e Miquerinos não estão dispostas aleatoriamente. Elas formam um padrão que espelha exatamente o alinhamento das 3 estrelas do cinturão de Órion,
uma constelação que os egípcios associavam ao deus Osíris, o Senhor do Além. Isso não é uma coincidência cósmica. É uma prova concreta de que os construtores das pirâmides tinham um conhecimento astronômico avançado, algo que nenhuma civilização da época poderia possuir sem ajuda externa. E de onde veio essa ajuda? Das estrelas. Olhe para os hieróglifos egípcios com atenção. Em várias tumbas e templos encontramos imagens de seres estranhos, figuras com cabeças alongadas, olhos grandes e corpos que não parecem humanos. Alguns seguram objetos que lembram discos voadores ou ferramentas futuristas. Os egiptólogos tradicionais dizem que são apenas representações simbólicas dos deuses. Mas essa é uma explicação conveniente demais, uma tentativa de desviar o foco da realidade óbvia. Esses eram retratos dos alienígenas que vieram à Terra e supervisionaram a construção das pirâmides. Eles não eram deuses mitológicos. Eram visitantes de outros mundos, imortalizados em pedra pelos egípcios que os reverenciavam. E tem mais. A Grande Pirâmide esconde segredos em sua arquitetura que não podem ser explicados como uma simples tumba. As câmaras internas, como a Câmara do Rei, e os dutos misteriosos que apontam para o céu, não têm função prática para um sepultamento. Estudos mostram que esses dutos estão alinhados com estrelas específicas, como Sírius e as de Órion, como se fossem pontos de comunicação ou portais de energia. E as proporções da pirâmide? Elas incorporam o número π e a proporção áurea, conceitos matemáticos que só foram descobertos oficialmente milhares de anos depois. Quem ensinou isso aos egípcios? Ninguém da Terra. Isso eu garanto. Os céticos dizem que isso é apenas coincidência ou engenhosidade humana. Mas essa é uma desculpa fraca, uma forma de evitar a conclusão inevitável. Os alienígenas projetaram tudo isso com um propósito que vai muito além do que nos contaram. A conexão global. Mas o Egito não é o único lugar onde os alienígenas deixaram sua marca. Vamos expandir o horizonte. Em Teotihuacan, no México, as pirâmides do Sol e da Lua também têm alinhamentos astronômicos impressionantes, apontando para constelações específicas. Na China, existem dezenas de pirâmides antigas, algumas com mais de 8.000 anos, que o governo tenta manter em segredo, mas as fotos de satélite não mentem. E até na Antártica, sob camadas de gelo, cientistas descobriram recentemente formas que lembram pirâmides, sugerindo que esses monumentos estão espalhados pelo planeta. Todas essas construções têm algo em comum: uma precisão impossível para as civilizações da época e um padrão que transcende culturas e continentes. As lendas confirmam isso. No Egito, temos Ra, o deus solar que descia do céu em sua barca celestial. Na América Latina, Quetzalcóatl, a serpente emplumada, veio das estrelas para ensinar os humanos. Na Índia antiga, os Vimanas, descritos como máquinas voadoras, aparecem nos textos sagrados. Esses deuses não eram figuras mitológicas criadas pela imaginação. Eram alienígenas, uma raça avançada que viajou o mundo, deixando as pirâmides como prova de sua passagem. Os críticos dizem que essas histórias são apenas folclore, que as semelhanças entre as pirâmides são coincidências culturais. Mas como explicar que povos separados por oceanos, sem contato entre si, construíram estruturas tão parecidas com a mesma precisão e propósito?
Essa tentativa de negar a conexão global é mais uma cortina de fumaça para esconder a verdade. O propósito das pirâmides. Por que os alienígenas construíram essas pirâmides? Elas não eram apenas monumentos para impressionar ou tumbas para reis mortos. Elas tinham um propósito muito maior. Algumas evidências apontam que as pirâmides funcionavam como geradores de energia. Textos antigos falam de cristais misteriosos usados pelos egípcios e há relatos de vibrações estranhas sentidas dentro da Grande Pirâmide até hoje. Talvez os alienígenas usassem essas estruturas para canalizar energia cósmica, alimentar suas naves ou até mesmo alterar o clima da Terra. Outra possibilidade é que fossem faróis espaciais, sinais visíveis do espaço para guiar suas frotas de volta ao planeta. Imagine as pirâmides como um GPS intergaláctico, pulsando com luz e energia para os visitantes das estrelas. Platão, o filósofo grego, escreveu sobre Atlântida, uma civilização avançada que desapareceu misteriosamente. E se Atlântida fosse uma colônia alienígena e as pirâmides fossem os últimos vestígios de sua tecnologia antes de partirem? Dentro da Grande Pirâmide, há túneis e câmaras ainda inexplorados. Quem sabe o que está escondido lá? Uma nave espacial, um dispositivo alienígena ou provas definitivas de sua presença? Os arqueólogos tradicionais dizem que não há nada além de pedra e poeira. Mas essa é uma visão limitada, uma recusa em aceitar o que está bem diante de nós. A cidade subterrânea revelada. Prepare-se para o que pode ser a maior revelação da história moderna. Em março de 2025, uma equipe de pesquisadores italianos e escoceses, liderada por Corrado Malanga, da Universidade de Pisa, e Filippo Biondi, da Universidade de Strathclyde, anunciou uma descoberta que abalou o mundo. Uma vasta cidade subterrânea escondida a mais de 6.500 pés. Isso mesmo, quase 2 quilômetros abaixo das pirâmides de Gizé. Usando tecnologia de radar de abertura sintética, ou SAR, eles mapearam o que chamam de um mundo oculto, diretamente sob o planalto de Gizé. E as evidências que eles trouxeram são simplesmente impressionantes. Os dados mostram 8 estruturas cilíndricas verticais, como pilares gigantescos, cada uma com 33 a 39 pés de diâmetro, descendo mais de 2.100 pés abaixo da pirâmide de Khafre. Esses pilares são envoltos por escadarias em espiral, como se fossem entradas para algo muito maior. Mais fundo ainda, a 4.000 pés, eles encontraram 2 câmaras retangulares massivas, cada uma com 260 pés de lado, conectadas por canais que lembram tubulações ou túneis. E não para por aí. Os pesquisadores identificaram um sistema de água subterrâneo, sugerindo que essa cidade não era apenas um esconderijo, mas um complexo funcional, vivo, construído por uma civilização avançada que os livros de história se recusam a reconhecer. Mas quem construiu isso? Os cientistas apontam para uma conexão extraterrestre. Eles dizem que as pirâmides na superfície são apenas a ponta do iceberg, um marco visível para algo muito mais grandioso abaixo. Essas estruturas profundas, segundo Malanga, podem ser os lendários salões de Amente, descritos em textos egípcios antigos como um reino subterrâneo de conhecimento divino ligado ao deus Thoth, que, para muitos, era um ser de outro mundo. E tem mais. Os pesquisadores sugerem que essa cidade pode ter dezenas de milhares de anos, remontando a uma era pré-dinástica,
antes mesmo das primeiras civilizações conhecidas. Isso significa que os alienígenas não só construíram as pirâmides, mas também uma metrópole subterrânea que serviu como base para moldar a humanidade. Agora, é claro, os céticos estão tentando abafar isso. Gente como Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades do Egito, chamou a descoberta de notícia falsa e disse que não há base científica. Outros, como o professor Lawrence Conyers, dizem que o radar não pode penetrar tão fundo assim. Mas essas críticas são frágeis. Uma cortina de fumaça para proteger a narrativa oficial. Primeiro, a tecnologia SAR usada aqui é de ponta, capaz de mapear detalhes a quilômetros de profundidade. Já foi usada para encontrar cidades perdidas na Amazônia. Então, por que não no Egito? Segundo, os próprios pesquisadores mostraram imagens em 3D que não deixam margem para dúvida. Isso não é uma formação natural, é arquitetura planejada. E terceiro, o histórico de Hawass é cheio de tentativas de desmentir qualquer coisa que ameace a versão tradicional. Ele quer que você acredite que os egípcios construíram tudo sozinhos. Mas como explicar uma cidade inteira, com pilares, escadas e câmaras, a 2 quilômetros abaixo da superfície? Pense nisso. Essa descoberta alinha-se perfeitamente com o que já sabemos sobre as pirâmides. O alinhamento com Órion, a precisão matemática, as lendas de deuses descendo do céu, tudo aponta para uma presença alienígena. Essa cidade subterrânea pode ter sido um centro de operações, um lugar onde os extraterrestres armazenaram tecnologia, energia ou até mesmo segredos sobre nossa origem. Talvez as pirâmides fossem portais para esse mundo escondido e os faraós apenas marionetes de uma raça superior que os guiava das sombras. O que está claro é que essa revelação de 2025 é a prova final de que os alienígenas não apenas visitaram a Terra. Eles construíram uma civilização inteira bem debaixo dos nossos pés. Chegamos ao fim de mais uma jornada. Mas a verdade está apenas começando a ser revelada. As pirâmides são a prova definitiva de que alienígenas estiveram aqui, guiando a humanidade desde os primórdios. Tudo o que nos ensinaram na escola, as histórias de escravos, rampas e esforço humano, é uma mentira criada para nos manter no escuro. Os fatos estão nas pedras, nas estrelas e nas lendas que ecoam pelo mundo. Cabe a nós agora abrir os olhos e buscar as respostas que foram escondidas por tanto tempo. O que você acha? Será que os alienígenas ainda estão nos observando? Deixe sua opinião nos comentários e me conte. O que mais eles deixaram para trás? Se esse vídeo abriu sua mente, curta, se inscreva no Portal de Teorias e ative o sininho. No próximo vídeo, vamos explorar outra verdade que o sistema não quer que você conheça. Até lá! E aí, o que você achou deste assunto? Será que essa teoria faz sentido? Ou estamos apenas conectando pontos que não existem? Deixe sua opinião nos comentários, porque aqui no Portal de Teorias cada pista conta.
Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas conspirações. Nos vemos no próximo mistério. Até lá!